Muito bem, seja bem-vindo ao Capa Desperta. Neste vídeo vamos estudar mais uma vez as derivadas, mas desta vez de uma forma um pouco diferente, porque nós vamos estudar a aplicação de derivadas para o estudo completo de funções. Portanto, durante a aula vamos pegar esta função, que é uma função f de x igual a x cubo menos 2x, 12x, que é uma função do terceiro grau, para fazer o estudo completo e aplicar o conceito de derivadas sobre esta função até o esboço do gráfico. Atenção, durante a aula vamos mostrar como é que as derivadas são aplicadas para estudar os intervalos de monotonia, que significa quando a função cresce, quando a função decresce, e para indicar, com base nas derivadas pontos extremos desta função, e também vamos aplicar as derivadas para indicar o sentido de concavidade, em que intervalo a concavidade é voltada para cima, em que intervalo a concavidade é voltada para baixo, e quais são os pontos de inflexão desta função usando o conceito de derivadas. Portanto, com base nestas derivadas, como ficaria o gráfico desta função no ponto número 5? Então, aperta o cinto. Meu nome é Pedro da Glória Valis. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Capa Desperta. Muito bem, eu já dei tempo suficiente para você clicar no botão like, se inscrever no canal, porque aqui vai pipocar matemática. Vamos lá ao estudo completo desta função. Ponto número 1, temos que analisar aqui os zeros desta função. Então vamos primeiro, no primeiro ponto, estudar os zeros da função, sabendo o seguinte: f de x igual aqui a x ao cubo menos 12 a x. Agora, o que são os zeros da função? Zeros da função são valores da abscissa x quando a ordenada é igual a zero, ou seja, tem que pegar a função e igualar a zero. O que sai daqui nós chamamos de zero de função. Então vamos pegar o x ao cubo menos 12x e igualar a zero. Agora, observe uma coisa muito interessante, é que nesta equação todos os termos têm x, então vou evidenciar o x. Aqui onde tem o x ao cubo deixa de ser cubo, fica x quadrado, e aqui onde tem o x perde-se o x, ficando apenas o 12 igual a zero. Agora, note que eu tenho um produto onde tenho x multiplicando com isto, tendo que ser igual a zero. Para que o produto seja zero, é necessário que os termos envolvidos no produto, um deles seja igual a zero. Ou seja, x é igual a zero ou x quadrado menos 12 deve ser igual a zero. Note o seguinte: se para resolver esta equação de segundo grau não é necessário binômio discriminante, é só pegar o menos 12 e jogar para lá, que x quadrado torna-se igual a 12. Para a remoção do quadrado, x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 12. É claro, nós podemos simplificar esta raiz, mas no meu caso vamos deixar desse jeito, porque não interessa tanto fazer a simplificação deste radical. Portanto, já matamos a primeira questão, significa que as raízes são x igual a menos raiz de 12, ou x igual aqui a zero, ou x igual a mais raiz quadrada de 12. Então, essas são as raízes, é uma função do terceiro grau e produz aqui três raízes, esta e esta aqui. Então, vamos analisar o segundo ponto, que é o ponto onde pedem o domínio. Então, como a gente vai identificar o domínio desta função? É bastante simples, só que a questão do domínio, para ser facilmente analisada, nós já devemos dominar as expressões algébricas. Vamos notar facilmente que a função f de x igual a x ao cubo menos 12x é uma função polinomial, que no caso representa uma expressão algébrica racional inteira. Para esse tipo de expressões onde o x onde não tem x no denominador e nem tem x dentro do radical, significa que sempre o domínio, não é? Para esse tipo de expressões, o domínio é sempre x pertencente a qualquer número real. Então, essas expressões existem em todo R, ok? Desde o momento que não tenha x no denominador e não tenha x dentro do radical e a expressão seja polinomial, o domínio é sempre x pertencente a R. Bom, foi bem mais fácil do que a gente imaginava. Vamos agora estudar aqui os intervalos de monotonia e os extremos da nossa função. Bom, para tal eu vou pegar aqui uma folha nova, como uma nova história, para estudar os intervalos de monotonia e os extremos da função.
Bom, este é o terceiro ponto, monotonia e extremos. Bom, então vamos ter que voltar a transcrever a função f de x igual a x ao cubo menos 12x. Agora, na hora de estudar monotonias de extremos, é onde entra aí a derivada, ok? É onde entra a aplicação da derivada. Uma coisa que muito importante de ressaltar-se aqui antes de começarmos a estudar monotonia. O jovem precisa entender que estudar a monotonia é procurar saber onde é que a função f de x está a crescer e em que intervalo a mesma função está a decrescer. Então, estudar monotonia é estudar intervalos de crescimento e decrescimento da nossa função f de x. Para tal, esse estudo faz-se com a primeira derivada. Então, vamos fazer a primeira derivada da função f de x. Derivando x ao cubo, ficamos com 3x quadrado. E derivando 12x, ficamos com 12. Isso é para crianças. Ok? Fez a derivada, tem a função derivada. Para achar os pontos críticos, ok? Porque antes dos pontos serem extremos, eles são pontos críticos. Então, para achar os pontos críticos, pega a derivada igual a zero. Ótimo. Então, prof, o que acontece de seguida? De seguida, o que vai acontecer é o seguinte. Nós vamos pegar esta primeira derivada, que é, no caso, a primeira derivada é 3x quadrado menos 12. Então, vamos pegar 3x quadrado menos 12 e vamos igualar a zero. Ok? Vamos resolver esta equação. Lançou 12 para lá, 3x quadrado igual a 12. Lançou 3, passou, dividiu e na nossa terra é igual a 4. Agora, tirou o quadrado, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. Então, x é igual a mais ou menos 2. Significa que x igual a menos 2 ou x igual a 2 são pontos críticos da nossa função. O que é um ponto crítico? O ponto crítico é o ponto que faz a derivada zerar. Só que se este ponto que faz a derivada zerar provocar inversão de crescimento para decrescimento, esse ponto crítico será designado de ponto extremo da função. Ok? Então, esses pontos são críticos. Essas abscissas que nós tivemos. Ok? Falta agora começar a verificar qual deles é extremo e se é extremo, que tipo de extremo é. Existem dois tipos de pontos extremos. Existe um extremo máximo e existe um extremo mínimo. Ok? Então, vamos à tabela que vai nos permitir identificar e classificar cada um desses pontos críticos. Então, vamos colocar os valores de x. Os pontos críticos são menos 2 e 2. Então, vou deixar um espaço e vou colocar menos 2, mais espaço e vou colocar 2. Ok? Aqui vou colocar a primeira derivada e aqui vamos colocar a verde, ok? A função f de x. Vamos colocar a função f de x, ok? A primeira derivada, que é esta, ela dá zero quando x for menos 2 ou 2. Então, a primeira derivada, quando x for menos 2, vai dar zero. Quando x for 2, também vai dar zero. Agora, a função, quando x for menos 2, não necessariamente dá zero. Então, vamos pegar a função, no lugar de x, colocar menos 2 para procurarmos saber qual é o valor da ordenada. Então, a função f é esta função representada a preto. No lugar de x, vamos colocar menos 2. Teremos menos 2 elevado a 3 menos 12 vezes menos 2. Atenção aí, menos 2 elevado a 3 é igual a menos 8. Este vezes este, negativo com negativo, fica mais. 12 vezes este fica 24. Então, temos como resposta 16. A função f, quando x é menos 2, vai dar aqui o 16. Ok? E quanto dá a função f quando x for 2? Então, no lugar de x, novamente, voltamos para a função f, colocamos 2. Teremos 2 cubo menos 12 vezes 2. Atenção aí, 2 elevado a 3 é 8, menos este vezes este é 24. Atenção, 2 elevado a 3 dá vontade de dizer que dá 6, né? Mas você já está arrependido, não vai dizer mais isto. 8 menos 24 é igual a menos 16. Ops, temos aqui menos 16 para x igual a 2. Note que o domínio
era x pertencente a R. Quando x pertence a R, estamos a assumir que x parte de menos infinito para o mais infinito. Portanto, esta tabela será construída de menos infinito para mais infinito. Vamos colocar a castanho os intervalos. Vamos lá, estamos à esquerda, estamos partindo de menos infinito até aqui em menos 2, intervalo aberto. Agora, nesse espaço, estamos entre menos 2 e 2. Vamos colocar aberto de menos 2 a 2, aberto, sempre intervalo aberto. Depois daqui, vamos aberto de 2 para o mais infinito, intervalo aberto, ok? De seguida, é só estudarmos o sinal da primeira derivada. Para estudar o sinal da primeira derivada, significa que nós temos a expressão da derivada aqui. Vamos escolher um número exatamente no intervalo de menos infinito a menos 2. Deve estar nesse intervalo. Então, vamos colocar um número de menos infinito a menos 2. Vamos lá. Menos 2, menos infinito está para cá. Aqui teria menos 3, menos 4 e por aí vai. Então, posso pegar menos 3 e colocar. Menos 3 ao quadrado, o quadrado tira o menos, né? Menos 3 ao quadrado vai dar 9. Então, 9 vezes 3, 27. 27 menos 12. Epa, eu posso não saber quanto dá isso, mas já percebo que dá uma resposta positiva, não é? Só que como eu sei que dá 15. Dá 15. É uma resposta positiva. Então, significa que a primeira derivada, no intervalo de menos infinito até menos 2, sempre dá uma resposta positiva. Agora, vamos escolher um número entre menos 2 e 2. Você poderia pegar o 0, poderia pegar o menos 1, poderia pegar o 1, que são os números mais fáceis de trabalhar. No meu caso, vou pegar o 0, que fica mais fácil ainda. Quando coloco o 0, 0 absorve tudo isto, fica apenas menos 12. Ops, entende-se que é um número negativo. Então, significa que a primeira derivada, pegando o número entre menos 2 e 2, sempre dá uma resposta negativa. Agora, pegando o número de 2 para mais infinito, eu poderia pegar o número 2 para mais infinito, poderia ser 4. Se eu colocar 4 quadrado, vai dar 16. 16 vezes 3, 48. 48 menos 12, 36. Ops, é uma resposta positiva. Aqui é que está o truque do gato. Quando a primeira derivada é positiva, a função f é crescente. Quando a primeira derivada é negativa, a função f é decrescente. Temos primeira derivada positiva, a função f é crescente. Então, para dizer crescente, decrescente, usa-se geralmente essas setas voltando para cima e voltando para baixo. Agora, veja esse ponto. Neste ponto, antes a função crescia, depois começou a decrescer. Então, aqui formou-se um pico em cima. Então, esse ponto será classificado como extremo máximo. Formou-se um pico em cima, ok? Temos o extremo máximo. Temos aqui uma crista, temos o extremo máximo. Quando a abscissa for menos 2, a ordenada 16, nós temos o extremo máximo para a nossa função, ok? Agora, veja o que acontece aqui. De um lado, a função decresce, do outro lado, a função cresce. Ops, formou-se vale, formou-se pico aqui embaixo, não é? Então, temos o extremo mínimo. O mínimo dá-se quando a abscissa for 2 e aqui temos a ordenada menos 16, ok? Então, antes, esses pontos só poderíamos dizer que são críticos. Agora percebemos que, para além de ser críticos, esses pontos provocam variação da função. De um lado a função cresce, do outro a função decresce, então é um ponto extremo. Se tivéssemos uma situação em que a função de um lado cresce, do outro lado, depois daquele ponto, a função continua crescendo, então nós iríamos dizer que esse ponto, não é apenas um ponto crítico. Ele não pode ser classificado como ponto extremo porque não provocou a variação da função, ok? Enquanto não houver variação da função, o ponto é apenas um ponto crítico e não é extremo. Neste caso, a variação da função, vemos que a função cresce de um lado, do outro lado decresce, então é um extremo máximo no contexto e aqui um extremo mínimo. Ponto. Não se fala mais disso. Se tivéssemos que dar a resposta para que valores de x, a função f de x
é crescente, teríamos que dizer que f de x cresce, ou seja, vai para cima, quando x, ok? Quando x pertence, viemos para aqui. Veja só que a função cresce quando x pertence ao intervalo de menos infinito para menos 2. Então, quando x pertence ao intervalo de menos infinito para menos 2, união, x volta a crescer novamente, vai para cima, quando for de 2 para mais infinito, então união com de 2 para mais infinito. E a função f de x também decresce. Quando x pertence, veja só, a função decresce, a seta vira para baixo, quando x pertence de menos infinito para, perdão, quando x parte de menos 2 para 2. Então, quando x parte de menos 2 para 2, intervalo aberto. Então, matamos o ponto número 3. Fui bastante lento aqui, tentando ser didático, ok? Tentando ser didático. Então, vamos trabalhar o ponto número 4, que também será um ponto bem interessante, que é concavidade e ponto de inflexão. Jovem, cuidado com a concavidade e ponto de inflexão. Concavidade e ponto de inflexão. Muita gente não entende o que é ponto de inflexão, mas não será o teu caso. Nós já tínhamos a função f de x igual a x ao cubo menos 12x. Fizemos a primeira derivada, ok? Fizemos a primeira derivada. A primeira derivada de f de x deu 3x² menos 12, ok? Para estudar a concavidade e o ponto de inflexão, precisamos da segunda derivada. Então, vamos fazer a segunda derivada, que é derivar esta primeira. Então, derivando esta função, teremos 6x e a derivada deste é igual a 0. Então, esta é a segunda derivada. O estudo da concavidade e do ponto de inflexão faz-se nessa segunda derivada. O que a gente faz, na verdade, é pegar a segunda derivada e igualar a 0, ok? Pegando a segunda derivada, que é esta função, 6x igualando a 0, nós temos x igual a 0, 6 passou, dividiu, e x será igual a 0. Então, x igual a 0 é um ponto crítico de segunda ordem, ok? Ainda não é um ponto de inflexão. Só será ponto de inflexão se provocar a variação da concavidade. Vamos lá. Na prática, prof, o que é esse negócio? Imagine que você tenha um gráfico do gênero, ok? Tem um gráfico do gênero. Veja que daqui até exatamente aqui, a concavidade está voltada para baixo. Consegue ver que estamos com concavidade voltada para baixo. Esta concavidade está voltada para baixo. Mas daqui para lá, estamos com concavidade voltada para cima. Então, este ponto aqui fez inversão de concavidades. Veja, daqui para lá voltou para baixo, mas daqui para lá voltou para cima. Então, este ponto chama-se ponto de inflexão. O ponto de inflexão é o ponto que faz a inversão do sentido da concavidade. Chama-se ponto de inflexão, ok? Super easy e coisa de crianças de verdade. Portanto, para a gente continuar, deve observar outras coisas, não é? Deve observar, será que ao longo do zero há inversão de sentido de concavidade? Se houver inversão de sentido de concavidade, então a abscissa x igual a 0 é a abscissa do ponto de inflexão. Vamos precisar novamente da tabela e desta vez vamos estar a analisar a segunda derivada e a função f de x. Os valores que zeraram a segunda derivada é o 0, o domínio é de menos infinito para mais infinito. Então vamos sair de menos infinito até este ponto, que no caso é o 0, depois vamos partir de 0 para mais infinito. Atenção aí, nós vamos pegar um valor no intervalo de menos infinito até 0 e colocar na segunda derivada e verificar o sinal. Colocamos, por exemplo, menos 1 está nesse intervalo. Menos 1 vezes 6 dá menos 6. Ops, a segunda derivada é negativa. Pegando um valor de 0 para mais infinito, podemos pegar o 2. 2 vezes 6 é positivo. Então, derivada positiva. Mas esta segunda derivada, ela é nula quando x for 0. Ok? E a função f de x, vamos lá. Temos que pegar f de x no lugar de x e colocar 0 e ver quanto é que a função dá
quando x for zero. Vamos lá? Será 0 ao cubo menos 12 vezes 0, que infelizmente termina com 0. Ops, foi uma mera coincidência dar 0 novamente, ok? Não significa que sempre será 0. Não seja inventor. Quando a segunda derivada for negativa, a concavidade da função f fica voltada para baixo. Mas quando a segunda derivada for positiva, veja só, a segunda derivada positiva, a concavidade fica voltada para cima. Veja que este ponto, ok, de abscissa 0, ordenada 0, é um ponto que faz inversão de sentido de concavidade. De um lado temos concavidade voltada para baixo, do outro lado temos concavidade voltada para cima. Então, pode ser classificado como ponto de inflexão. Ponto de inflexão, ok? Ponto de inflexão é abscissa 0, ordenada 0 também por coincidência, ok? Então, a função f de x está com concavidade voltada para baixo quando x pertence, veja só, voltada para baixo, esse é o intervalo. Quando x pertence ao intervalo de menos infinito até 0 aberto, e a função f de x toma concavidade voltada para cima quando x pertence, veja só, voltou para cima, o intervalo é de 0 para mais infinito, ok? De 0 para mais infinito. Então, matamos o gasto, mostramos que é brincadeira de crianças. Agora vamos esboçar o gráfico e mostrar como é que o gráfico ficaria. E terminamos o quinto ponto, com o esboço do gráfico. Vamos lá? Quinto ponto, esboço do gráfico. Ok? Com base nas informações das derivadas, como seria o esboço do gráfico. Bom, gente, eu vou fazer um esboço bem esboçado. Pode sair mal colocado, mas será um esboço. Vamos lá, colocamos aqui o eixo do y no eixo do x. A primeira coisa que você vai precisar no esboço do gráfico são os zeros da função. Ok? Os zeros da função menos raiz de 12. Atenção, a raiz de 12 está mais próximo da raiz de 9, que é uma raiz perfeita que é igual a 3. Está antes da raiz de 16, que é uma raiz perfeita que é igual a 4. Então a raiz de 12 é 3 ponto alguma coisa. Ops, exatamente, 3 ponto alguma coisa assim. Então, temos um zero da função em menos raiz de 12, em 0 e em raiz de 12. O que é que a gente vai fazer? Vai marcar esses pontos ao longo do eixo das abscissas. Então, teremos 0, teremos aqui menos raiz de 12, ok? E aqui teremos mais raiz de 12. Esses pontos são pontos que terão que ser atravessados pela nossa função. De seguida, a gente vai marcar os pontos extremos, ok? Os pontos extremos, temos o extremo máximo, é menos 2,16. Atenção, isto aqui dá menos 3, alguma coisa. Então, menos 2, que vou colocar azul, está mais ou menos aqui, ok? Terei menos 2, mais ou menos aqui, vamos lá, menos 2. Então, quando o x for menos 2, o y dá 16 positivo. Então, vamos lá, menos 2 jogando com 16. 16 podemos colocar aqui, 16. Marcou o ponto. 2, ok? Jogando com menos 16, porque temos outro ponto mínimo em menos 16. 2 jogando com menos 16. Vamos lá, 2 menos 16 está aqui. É só puxar e marcar, ok? Puxou e marcou, já está. Agora vamos desenhar um gráfico, ok? Vamos desenhar um gráfico que seja crescente desde menos infinito até menos 2. E depois de menos 2 até 2 deve estar a decrescer. Vamos fazer isto. Crescente. Até vamos fazer a preto para decretar luto. Vamos lá, crescente. Vamos lá, crescente, 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 até aqui, neste ponto. Ok? Depois começar a decrescer. Estamos juntos? Ótimo. Ok? Decresce até aqui na abscissa 2, que é este ponto aqui. Vamos decrescer, decrescer, decresceu até aqui, ponto. Está resolvida a situação. Ok? Está resolvida a situação.
Agora, depois o gráfico precisa crescer de 2 para o mais infinito. Consegue ver que o gráfico sobe, né? De 2 para o mais infinito. Então, teremos o gráfico crescendo, 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 crescendo. O gráfico vai crescendo, crescendo, crescendo. Então, ele cresce para o mais infinito. Atenção, o zero da função deveria estar mais ou menos aqui. Então, esta é que é a função f de x representada graficamente. Este é o extremo máximo. Consegue ver que é um ponto lá no pico, né? Formado em cima. Então, este é o extremo máximo, cuja abscissa é menos 2, a ordenada é 16. E este aqui é o extremo mínimo, ok? Consegue ver que é um vale isto. Este é o extremo mínimo. A primeira derivada nesse extremo, a primeira derivada é igual a 0 neste ponto. Aqui também a primeira derivada é igual a 0, ok? Porque é um ponto onde o gráfico deixa de crescer, começa a decrescer. Aqui também é um ponto onde o gráfico deixa de decrescer, começa a crescer. São pontos em que a primeira derivada é igual a 0. Agora, vamos ver como é que obedecemos a segunda derivada. A segunda derivada mostrava a concavidade. Concavidade voltada para baixo, de menos infinito até 0. Vamos lá? Vamos voltar para o nosso gráfico para ver se cumpre-se este critério ou não. Ok? O gráfico está com concavidade voltada para baixo, de menos infinito até aqui no 0. Veja só, até aqui o gráfico está com concavidade voltada para baixo. Só que quando saímos daqui para lá, o gráfico está com concavidade voltada para cima, conforme dizia o teste da segunda derivada. Então, significa que este ponto é um ponto de inflexão. É um ponto no qual a segunda derivada é igual a 0. Por que, prof? É um ponto de inversão de concavidade. Daqui para lá a concavidade está para baixo, mas daqui para lá a concavidade está para cima. Então percebes o beijo no cérebro, não é? Este é o beijo no cérebro que você precisava ter. Então, jovem, você que chegou até aqui deveria já ter clicado no botão like e ter feito a sua inscrição faz tempo. Capa Desperta é isso. Matemática reduzida em brincadeira de crianças. Deixe ficar o seu comentário o que achou dessa aula. Foi uma aula bem longa, mas eu tentei dar um pouco daquilo que eu sabia. É claro, tem mais. God bless.